Boa noite para mim aqui, boa tarde para vocês aí, né? É uma alegria poder estar aqui de volta com vocês, mesmo que esteja à distância, por meio desse vídeo. E é com muita alegria que a gente vai dar início hoje a essa formação, falando sobre carisma. Aqui nós não vamos falar sobre os dons do Espírito como nós conhecemos, dons difusos, dons efusos, né? Os dons carismáticos, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom de línguas, não especificamente esses dons. Vamos falar do carisma como graça de Deus, né? Carisma como graça. E é muito interessante que quando eu rezava sobre a dimensão do que é um carisma, né, na verdade, Deus me inspirava algumas coisas que eu achei interessante, que vieram do próprio coração dele. E folheando o catecismo da igreja, olhando um pouco o que o catecismo fala acerca de carismas, né, eu vi a unidade ali do Espírito, né? E eu gostaria de começar exatamente falando sobre o carisma como uma manifestação de Deus, como doação de Deus, como graça. E toda vida que eu falo do carisma como graça, eu recordo de um professor de teologia que eu tinha, que ele nos fez um questionamento, ele nos perguntando sobre o que é graça. E a turma ficou lá, né, naquele instante, pensando várias coisas que pudessem ser graça. Dentre essas, a cura, a libertação, dentre essas, as graças como manifestação de Deus, né? Uma cura que Deus realiza, um benefício que Ele realiza. Eu recordava o que o professor dizia, que a graça, ela é Deus mesmo. A graça é Deus mesmo. Ou seja, a graça sendo Deus mesmo, a graça é uma manifestação de Deus. O carisma, portanto, é uma manifestação de Deus. É Deus querendo dar de si para o seu povo. Deus querendo se manifestar ao seu povo. Então, essa graça, esse dom, esse carisma, ele é dado no interior do homem, lá onde habita Deus, lá onde habita o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito de Deus é ele que gera um carisma. Portanto, carisma é doação de Deus, manifestação da sua presença. Nele, no carisma, Deus comunica de si. Veja que belo, como é lindo. Deus comunica de si. Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar de uma forma à igreja, ao mundo. Deus quer se manifestar, se revelar de forma particular a um povo, mas é Ele mesmo que quer dar de si, como Ele gostaria, como Ele deseja ser conhecido. É claro, nós sabemos que Deus ele é Pai, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas quando eu falo Deus que se comunica de si e que Ele quer dar a conhecer quem Ele é, segundo um carisma, é aquela manifestação de Deus para o seu povo, para a igreja, com uma característica própria, ou seja, com uma identidade própria. É isso que nós definimos como carisma. E o carisma ele é doado pela igreja. Aliás, é doado à igreja pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena aqui a gente ouvir, né, o que o catecismo da igreja vai falar acerca do carisma. Ele vai dizer o seguinte: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade do corpo de Cristo. Contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo
e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade verdadeira medida dos carismas. Então, veja bem, a igreja diz que os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por todos aqueles que o recebem, aqueles a quem o Espírito deseja dar. O carisma, ele é também um dom particular, né? Deus que deseja se manifestar de forma particular a um povo. Nós vemos na história da igreja vários carismas. Vou citar aqui um bem conhecido nosso, como o carisma franciscano, não é? Depois o Fernando vai poder falar um pouco dos carismas na igreja, ele vai falar um pouco mais especificamente sobre alguns carismas, né? Mas vamos lá, o franciscanismo, né? Então, ele é um carisma que foi dado de forma particular a quem? A São Francisco de Assis, com uma característica própria na vivência da pobreza, né? Todo aquele movimento do Espírito no coração de Francisco para que ele se empobreça, e se empobrecendo possa se abrir todo a Deus, se dar por inteiro a Deus, amar a Deus de todo o seu coração. Não é? Então, uma marca forte do carisma franciscano é a pobreza e também o amor a Jesus Cristo, né? Por isso que Francisco, ele gritava, né? Ele fazia dessas palavras que eu vou te dizer o sentido da vida dele. O amor não é amado. E Francisco desejava com que todos conhecessem o amor que ele conheceu. Então, uma grande marca do carisma franciscano, a pobreza e o amor esponsal a Jesus Cristo, de forma que ele se sente todo impelido ao Senhor, que toma por inteira a sua vida, e não há nada mais valioso para ele que não o Cristo, e o Cristo pobre. Entendeu aí, né? Então a todos aqueles que davam carisma, seja de forma particular, como o carisma franciscano, Deus manifestou ali a Francisco para que por meio dele outros também fossem imbuídos pela mesma graça do seu carisma, mas como dom a ser ofertado à igreja de Jesus Cristo. É assim que é o carisma. Então, o carisma como essa presença ativa de Deus também na alma do homem, no coração do homem. O carisma que é infundido na vida daquele que é portador dessa graça. Então, a pessoa ou várias outras pessoas, né, um povo, ela traz um rosto, ela traz uma marca, né, que é a sua identidade. Porque o carisma revela a identidade de quem é aquele povo. Porque ele foi impresso na alma, nós já recebemos desde o nosso batismo o Espírito Santo, que com selo indelével, né, nos torna filhos do Pai eterno, filhos de Deus. Então, um batismo que nos introduz na família cristã, na vida divina. Mas quando eu estou falando aqui acerca de um carisma específico, eu falo que o carisma ele é uma identidade, uma forma com que aquele povo se manifesta para a igreja e para o mundo. Como esse povo se mostra à igreja e ao mundo. Então, o carisma como sendo também identidade de um povo. Carisma como identidade de um povo. Nós vemos isso muito forte lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, que é escolhido por Deus, o povo que traz o nome de Deus, ou seja, aquele povo que Deus dá a eles um nome eterno, Israel, o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus fez sair do Egito, não é? O povo que Deus conduziu com mão forte, com prodígios, com milagres, o povo que Deus deseja dar a terra prometida, o povo que Deus deseja dar da sua presença, manifestar da sua presença. Então é o povo eleito, é aquele povo predileto de Deus, aquele povo que tem
que traz um nome eterno, né? Como muitas vezes se refere à palavra de Deus. Por quê? Porque traz o nome que Deus mesmo lhes deu. Israel, povo eleito, povo escolhido, nação santa. Então, carisma traz essa identidade, a identidade de um Deus que se revela, um Deus que se mostra a esse povo, que se dá a conhecer esse povo, um Deus que santifica esse povo, elege, escolhe, mas ao mesmo tempo, Deus que não quer que esse povo, viva o seu carisma apenas entre eles. Não é como uma forma de, eu vivo aqui, Deus me deu esse dom, Deus nos deu esse carisma, então está tudo muito bom, vamos viver aqui entre nós, todas as graças próprias desse carisma, desse dom que Deus manifestou, e vivemos entre nós como as maravilhas que o Senhor vai operar e realizar no meio de nós. Não. Todo dom perfeito vem de Deus, toda dádiva, toda graça vem de Deus e é ofertado, é dado por Deus abundantemente, generosamente para o serviço da igreja. Então, o carisma é manifestação de Deus. É Deus mesmo que está querendo expandir de si, mostrar-se ao mundo da forma, daquela identidade trazida por aquele carisma onde ele deseja manifestar, Então eu gosto muito de usar essa expressão, Deus que quer expandir-se. Não que Deus não seja já todo poderoso, Não que Deus não seja já pleno, completo, não. Deus é tudo isso. Mas eu estou falando aqui de uma forma específica, como carisma. Deus deseja expandir-se. Há uma manifestação de Deus, há uma forma própria e única de Deus que Ele quer manifestar através de um povo que traz essa identidade e que Ele quer revelar ao mundo, que Ele quer dar o mundo a conhecer de si e também a igreja, Mas o carisma como sendo também como sendo um serviço à igreja. A igreja, ela é muitas vezes, pelo Papa João Paulo II, João Paulo II trazia uma imagem da igreja como um jardim, um imenso jardim com as mais diversas rosas, Então, com cada uma com a sua beleza própria, cada um com um aroma, com um perfume próprio, e que serve todas elas para embelezar a igreja, para enriquecer a igreja e manifestar o odor de Cristo, presente de forma particular em cada carisma. Então, o carisma, como dom do Espírito Santo, ele é dado para o proveito comum. São Paulo já vai nos dizer isso na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Portanto, o carisma ele não é um bem particular. Ele não é um bem particular. O carisma ele é dado para proveito comum, para enriquecer o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, já imaginou se os carismas que existiram na igreja, eles fossem fechados, se eles vivessem para si, se Santo Inácio de Loyola vivesse para si, se São Francisco de Assis vivesse para si, se Santa Teresa de Ávila vivesse para si, pensasse nela, na sua intimidade com Deus, nas graças extraordinárias que Deus estava dando para ela, e que ela se enriquecesse apenas desses dons.
Se Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo carmelita, bebendo das fontes teresianas, Santa Teresa de Jesus, que tinha como pai espiritual, que ela chamava nosso Santo Padre, São João da Cruz, se ela bebesse todas essas fontes e todas essas graças, mas bebesse somente para si, para alimentar-se a sua intimidade pessoal com Deus, a sua experiência da misericórdia com Deus, a sua experiência da salvação, mas sem manifestar isso para fora, para outros. Muito pelo contrário, né? Ela dizia que queria encher esse mundo aí de rosas, né? Derramar uma chuva de rosas sobre o mundo. E ainda mais que quando chegasse lá no céu, ela iria fazer um grande estrago, né? Falando aqui na minha linguagem, porque ela sabia que Deus não iria negar nada a ela, por isso que ela iria rezar lá no céu, interceder para que as graças de Deus fossem abundantes aqui na terra sobre aqueles que recorressem a ela. Não é sobretudo, a graça do seu ensinamento e da sua espiritualidade, da pequenez, a pequenavia. Mas tudo isso, dom, graça, doada por Deus para manifestar a vida da igreja. Por isso que ela diz: eu encontrei o meu lugar na igreja. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Por que Santa Teresinha diz isso? Porque ela sabe que o coração é o centro da decisão do homem. Por isso que ela diz: no coração da igreja, lá, no centro das decisões da igreja, lá no coração da igreja, de onde brota todos os bens, todas as riquezas, lá no coração da igreja, onde é pensada a humanidade, onde é pensada a forma de evangelizar, de atingir o mundo, lá no coração da igreja, de onde pulsa um coração apaixonado pela humanidade, pela sua salvação, lá eu serei o amor. Lá eu serei o amor. Dom, graça e carisma que ela descobre, mas que quer manifestar a igreja de Jesus Cristo. Espero que você, nessa pequena parte falando sobre os carismas, tenha conseguido, assim, acolher, né? Acolher no coração como ensinamento, mas sobretudo como um caminho, né? Como um caminho de descoberta, feito na oração. E aqui eu quero lembrar uma coisa: feito na oração e na vida sacramental. Eu estava numa missa outro dia e ouvi um sacerdote ler um trecho de um documento da igreja chamado Eclésia da Eucaristia. Esse documento da igreja, ele lia e falava o seguinte: que naquele momento onde nós recebemos Jesus na Eucaristia, que nós comungamos, naquele instante o Espírito aumenta em nós os seus dons, faz crescer em nós os seus dons. Então, todo carisma tem como centralidade Cristo, que é doador do Espírito, e o Espírito que faz crescer o dom. Mas faz crescer o dom para que ele se manifeste, para que ele produza frutos. Faz crescer o dom, para que o dom se torne visível e manifesto ao mundo e à igreja. Para que o mundo dele se alimente, para que o mundo, neste carisma, beba da fonte da graça, e para a igreja, para a santificação da igreja, para o enriquecimento do corpo místico de Cristo, a igreja. Então, mais uma vez, comungamos Jesus, recebemos Jesus na Eucaristia, e o Senhor
que é Ele, o doador do Espírito, lá no nosso interior, faz com que o dom que Ele nos deu cresça, aumente, frutifique, se expanda para a salvação da humanidade. Então, que Deus os abençoe, lhes dê a graça nessa semana também de mergulhar um pouco mais sobre a dimensão do carisma. E para terminar, eu só queria dizer o seguinte, que aquele que é portador desse germe, esse germe de Deus, que é o carisma, que é um carisma, que está impresso na totalidade da pessoa, essa pessoa sente a grande necessidade de comunicá-lo ao mundo. Há um desejo não é um desejo aqui de fazer coisas, de realizar grandes coisas, grandes feitos, como se dependesse dos nossos esforços, da nossa inteligência humana. Não, está para muito mais do que isso. Mas é um desejo, mas sobretudo uma identificação de ser para a igreja, ser para o mundo, essa presença ativa de Deus. Sim, há diversos modos de ações do Espírito. E Deus está suscitando no meio de nós uma nova maneira, uma nova manifestação do Espírito, de sermos para a igreja, de sermos para o mundo, essa presença de Deus. E Deus está querendo isso. Ele está querendo comunicar ao mundo uma graça, não é? Uma graça através do carisma. E que se comunicar dessa graça por meio de nós, através de nós, é sermos instrumentos, canais e vias aonde a graça que Deus nos deu através do dom, através do carisma, possa fluir, ser conduzido, ser transmitido para a humanidade. Essa humanidade que Deus tanto ama, essa humanidade que geme e sofre como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aquela graça que Deus deseja nos comunicar, que é a graça do carisma, esse novo de Deus, é um desejo dele mesmo de comunicar-se ao mundo. E ele escolheu a nós, né? Tão pequenos, tão pobres, ele escolheu a nós como Santa Teresinha. Eu acredito, né, que Santa Teresinha, que rezava para que Deus inflamasse uma legião de pequenas almas no mundo, com seu amor misericordioso, com seu amor divino. Eu acredito que essa graça hoje vai se cumprindo, essa profecia da oração de Santa Teresinha vai se cumprindo. Embora, como diz São Paulo, né, que embora em nós esse homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova a cada dia. Há um homem novo, há uma pessoa nova que Deus deseja gerar por meio desse carisma, para que esse novo seja comunicado ao mundo. Para isso é necessário morrer o velho, né? Morrer o velho para que esse novo de Deus possa suscitar com força, com vigor no meio de nós, né? E esse homem interior, essa pessoa nova, essa pessoa interior, que é moldada no carisma, no dom que Deus deseja dar, essa pessoa possa ser renovada a cada dia. E sendo renovada a cada dia em nós, vai sendo impresso o dom e o carisma que Deus nos deu para manifestar a igreja ao mundo. Peçamos a Ele essa graça, que o nosso coração seja esse lugar, nosso coração, nossa alma,
seja esse lugar onde o dom de Deus possa crescer para partilharmos com a igreja e com o mundo. Amém? Que Deus os abençoe. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, rogue por nós. Até breve. Deus os abençoe.